Quando a gente pensa no PAI, no PAI, no processamento adaptativo de informação, nós entendemos que o momento presente não é só sobre o presente, certo? É também sobre o passado, por melhor ou por pior que seja. Mas sim, o passado se faz presente. A gente sabe isso, é um fato. Mas também é por isso que todos nós podemos, por exemplo, assistir o mesmo filme e ter experiências totalmente diferentes. Uma pessoa teve uma experiência que vai ser diferente de outra. Uma não vai ser melhor do que a outra, né? Mas é um processo associativo. Todos nós temos esses processos a todo o momento, o tempo todo. Pai também nos diz que as memórias estão conectadas a outras memórias. Nós chamamos isso de rede de memórias. Essas ligações de memórias que têm experiências ali que são similares, de algum jeito ou de outro, ou de vários jeitos. Não existe a possibilidade de uma memória única. Mesmo um evento único em que nós temos TEPT, então, por exemplo, sofremos algum tipo de abuso. Nós vamos relacionar a experiências de vulnerabilidade em que nos sentimos em perigo, por mais que não seja o mesmo evento, mas esse é o sentimento. Isso, no entanto, não significa que nós temos aí alguns assuntos são os similares. Não, a insegurança ou esse sentimento de falta de valor que você sente, tem esse sofrimento. Então, para criar essas conexões, ao menos inconscientes, o tempo todo, para os clientes que têm que lidar com traumas complexos, isso é um grande, grande problema. Por quê? Porque eles têm assim, um tamanho desproporcional de experiências negativas que estão armazenadas de forma mal adaptativa. E eles têm muito mais dessas negativas, maladaptativas, do que experiências prazerosas ou até felizes, né? O que isso significa? Para eles têm que gerenciar essa conexão do passado e do presente dia a dia. Gerenciar essas coisas que tornam a vida deles mais difícil, que afetam a vida deles, por causa dessas memórias confusas e negativas de quem eles são, se eles estão em segurança ou não, se eles têm qualquer poder, né? E para os clientes, eles têm pelo menos dois problemas por causa disso. O primeiro é que eles precisam de tanta informação adaptativa, eles têm tanta falta de informação, informação que é ausente devido ao déficit de desenvolvimento. Então, além desse trauma, que tem também essas distorções, confusões em falta de informação e ausência de informação, eles têm que lidar com essa questão de não ter as informações boas, porque essas experiências continuam não resolvidas, até que haja um reprocessamento delas. E essas memórias não resolvidas vão sempre ganhar a nossa atenção. Por quê? Porque elas têm tanta energia, elas são muito carregadas, elas trazem à tona essa confusão e elas com certeza atraem como um magnético o nosso cérebro. E os clientes estão tentando sempre lutar contra essa força dos traumas não resolvidos ou mal resolvidos. Indo além, eles precisam lidar com essa força. E por que eles fazem? Eles desenvolvem essas estratégias de sobrevivência para gerenciar esse desconforto, esse sofrimento e essa confusão.
que eles fazem? Eles evitam, minimizam, tentam intelectualizar as coisas ou vão para o outro extremo e simplesmente fazem o maior drama daquilo, olham com esses olhos. E essas estratégias de sobrevivência vão, com certeza, aparecer nas sessões, tanto dentro quanto fora do reprocessamento. Uma das áreas aqui temáticas é que, apesar de a dissociação e as raízes traumáticas da dissociação poderem causar problemas na vida de uma pessoa, na sociedade, nos sistemas sociais, problemas que talvez devam ser mesmo endereçados e solucionados, a dissociação para muitos sobreviventes de um trauma é o que nos permitiu sobreviver e muitas vezes prosperar até. Então, em inglês, 5 dos nossos participantes, contribuidores, disseram que a dissociação é um superpoder. E muitos outros usaram algumas palavras diferentes, mas que queriam dizer, na verdade, isso. Um participante reconheceu que a TDI dela era algo que parecia até uma deficiência, ao mesmo tempo que um superpoder, né? Então, o que é meu objetivo aqui? Eu queria que vocês pensassem, o que isso significa para mim como um psicólogo, como alguém que trabalha com terapia. E é importante fazer uma reflexão pessoal, tá? O que eu vou perguntar para vocês, talvez leve a isso. E responda talvez para você mesmo, pense sobre isso, ou responda. Eu sempre tratei dissociação como um problema, algo que deve ser erradicado, solucionado, ou eu já reconheci com pessoas com quem eu trabalhei que a dissociação, de certa forma, ajudou essa pessoa de alguma forma, e talvez tenha sido o motivo pelo qual essa pessoa sobreviveu, que fez essa pessoa sobreviver. Partes, no vamos a procesar las partes las vamos a intentar entender para que gradualmente se pueda ir integrando lo que está separado. Então, em relação a essa pergunta, nós não vamos tentar reprocessar as partes, e sim nós vamos tentar entendê-las e proporcionar um ambiente para que elas possam se integrar cada vez mais. Vamos a ir procesando la fobia entre las partes, por ejemplo. Ese es uno de los procedimientos que voy a explicar. O que nós vamos reprocessar é mais a fobia entre as partes, e esse é um dos procedimentos que eu vou explicar. Vale, entonces, lo que vamos a intentar es entender cómo está ese sistema organizado. Então, nós vamos tentar entender como é que é a organização desse sistema. ¿Dónde está el conflicto principal dentro de ese sistema? Onde é que se encontra o conflito principal dentro desse sistema? ¿Qué lectura hace el paciente de eso? Qual é a leitura que o paciente faz disso? Intentar ayudar al paciente a entender que las partes suelen repetir lo que han aprendido a hacer. Para mostrar para o paciente que as partes costumam repetir aquilo que elas aprenderam. Esto todo es información adaptativa nueva para que el paciente pueda entender y tener más curiosidad acerca de lo que pasa dentro de sí mismo. Então, isso tudo é informação adaptativa nova, que ajuda o paciente a ter uma maior curiosidade e uma vontade de entender melhor o que é que acontece dentro de si. Es como que estos pacientes lo que tienen entre las partes son muros
protectores. Esses pacientes apresentam certos muros protetores entre essas partes. Entonces tenemos que primero validar que hay ese muro. Então é importante que primeiro nós validemos a existência desses muros. Que intentemos entender por qué ese sistema de partes cree que tiene que seguir habiendo muros. Tentar entender melhor por que esse sistema de partes acredita que esses muros têm que continuar existindo. Para que poco a poco esos muros se vayan pues haciendo menos anchos y menos altos. Para que esses muros, aos poucos, vão decrescendo de tamanho e ficando mais baixos. Sí, entonces, y poco a poco no estar, porque ya no son necesarios. Até que, pouco a pouco, eles não estão mais aí, porque realmente a pessoa se dá conta de que eles não são mais necessários. Pero esto no es algo que le vamos a decir al paciente, porque las partes suelen vivir cualquier mensaje de integración. Mas isso não é uma coisa que nós vamos dizer ao paciente, porque qualquer mensagem de integração, essas partes não reagem bem. No, lo suelen vivir como un intento de deshacernos de ellas. Elas vão entender que essa proposta que o terapeuta faz de uma integração, na verdade, é uma tentativa de eliminá-las. Por eso siempre el mensaje es, bueno, todo lo de tu interior es importante, vamos a entender a todas las diferentes partes. Por isso que a gente tem que repetir várias vezes, olha, tudo que existe, todo o seu interior é importante e vamos acolher, entender todas as partes. Vale. Los trastornos alimentarios, nos metemos ya en el tema. Já entrando no tema dos transtornos alimentares. Son trastornos a los que no muchos profesionales les gusta. É tema que, em geral, os profissionais não gostam muito dele. Yo he escuchado muchas veces decir que son trastornos que se cronifican muy fácilmente. Eu já ouvi dizer várias vezes que são transtornos que se cronificam facilmente. Y que realmente hay que hacer poco a veces con ellos. E às vezes há pouco que se possa ser feito com eles. Yo no estoy de acuerdo. E eu não estou de acordo. Por eso hago este trabajo. Por isso trago para vocês esse trabalho. Desde que acabé en la universidad es a lo que me especialicé más. Desde que eu terminei a universidade foi esse o trabalho no qual me especializei mais. Y desde ahí llegué a la disociación y al trauma complejo. E também ligado à dissociação e ao trauma complexo. Cuando yo trabajo los trastornos alimentarios, quando eu trabalho com transtornos alimentares, yo integro el trauma, eu integro trauma, apego y disociación. Y disociação. Porque esa para mí es la base que yo encuentro en los trastornos alimentarios. Porque para mim essa é a base que eu encontro nos transtornos alimentares.